Fala galera, Edu Oliver aqui, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Segunda-feira, dia 5 de junho aí, o ano voando, né? E graças a Deus nós estamos tendo mais uma oportunidade de estarmos aqui para trazer muita coisa sobre o futebol para vocês, então sempre abro o programa falando que é um prazer podê-los estar aqui com vocês e poder recebê-los também, e a todos vocês que têm acompanhado o nosso programa, nos dando prestígio, carinho, muito obrigado a todos. Desejo a cada um de vocês uma ótima semana, que vocês tenham uma semana muito abençoada por Deus, com grandes respostas, notícias, coisas muito boas acontecendo no decorrer dessa semana. Tá? Então é o meu desejo para vocês e vamos começar o nosso programa aí falando de futebol, né? Que é a nossa paixão maior. Mas antes de começarmos a falar do Corinthians, que será o nosso primeiro tema, a gente sempre abre o programa falando dos jogos da Série B, né? Sempre dou um destaque aí para a Série B, porque é um campeonato que particularmente eu gosto muito e é um campeonato super importante, né? E a Série B sempre com jogos emocionantes e não poderíamos deixar de trazer para vocês aqui os jogos da Série B e a classificação. Então nós vamos começar mostrando para vocês aí na tela os jogos que aconteceram na sexta e no sábado e depois a gente vai trazer a classificação, tá aí, ó, o nosso diretor já até colocou para vocês. E começamos lá na sexta-feira, no dia 2 de junho, com a partida entre Botafogo e Tombense, que terminou empatado 0-0. Botafogo deixou ali, né, escapar essa vitória, que poderia colocar o Botafogo ali próximo ou dentro do G4. Então o Botafogo empatou, mas o Botafogo vem fazendo uma boa campanha, tá? Tá ali brigando ali pelas primeiras posições. Botafogo 0, Tombense 0. Depois tivemos Ceará 2, Chapecoense 0. Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Vitória da Bahia 3, Ituano 0, Vitória que é o líder da Série B, a gente vai acompanhar aí daqui a pouquinho a classificação. E aí pulando para o sábado lá embaixo, nós tivemos Juventude 3, Avaí 2, Mirassol 1, Ponte Preta 0, a Ponte que ganhou aí um jogo anterior agora aí, né, recentemente a Ponte ganhou, achei que pudesse dar uma sequência, mas a Ponte volta a perder e não consegue dar um salto aí na tabela e já está lá embaixo de novo, brigando ali pelas últimas posições. É difícil ver a Ponte Preta jogar tão mal quanto a Ponte Preta vem jogando, longe de ser a Ponte Preta que conquistou o campeonato da Série A2. Perdeu mais um jogo e dessa vez para o Mirassol por 1-0. E aí depois o Lanterninha ABC perdeu para o Novo Horizontino, que faz uma baita campanha. Surpreendentemente aí o Novo Horizontino vem muito bem e está lá dentro do G4. Depois tivemos Vila Nova 3, Sampaio Correia 0. E no domingo nós tivemos Guarani 0, CRB 1, foi a decepção aí o Guarani, né, que começou super bem a Série B e agora caiu aí de rendimento e está lá embaixo também na tabela, perdeu em casa de 1-0 para o CRB. E o Londrina perdeu em casa para o Sport Recife, que vem fazendo uma excelente temporada, né? O Sport que venceu o São Paulo aí na Copa do Brasil por 3-1, mas perdeu a vaga nos pênaltis. E aí eu falei, vocês se lembram quando eu falei do Sport que perdeu o primeiro jogo para o São Paulo lá de 2-0, que o Sport teve um jogador expulso? A vitória de São Paulo naquela ocasião foi muito injusta. E se não fosse a derrota lá de 2-0, o Sport teria eliminado o São Paulo. Não que o Sport tenha feito um grande jogo contra o São Paulo. O jogo estava até fraco, o São Paulo saiu na frente lá de 1-0, depois o Sport ali em 3 lances praticamente ali de bola parada, o Sport foi lá e levou para os pênaltis, mas ficou eliminado. E na Série B o Sport caminhando aí, com certeza é uma das equipes que vai subir o ano que vem para a Série A. Vamos acompanhar a classificação da Série B. Tá lá, ó, Vitória da Bahia, primeiro colocado com 22 pontos e 10 jogos e 7 vitórias. E aí na sequência a gente tem todos com 20, Vila Nova, Novo Horizontino e Criciúma, todos com 20 pontos. O Mirassol, que venceu a Ponte, pulou para quinta colocação com 19. E aí depois tem o Sport com 17 pontos, mas reparem lá, o Sport tem 5 jogos, 2 jogos a menos que o líder Vitória. Então o Sport vencendo esses 2 jogos aí, assume a liderança da Série B. Tá? Depois o Botafogo, que eu falei lá que tropeçou em casa, foi a 17 pontos. Poderia ter ido a 19 e tá ali, ó, colado no G4, mas deu uma tropeçada, mas faz uma boa campanha, tá na 7ª.
Oitavo, o Ceará com 16, o Atlético Goianiense 16 em nono e na 10ª colocação o Juventude com 15 pontos. Virando a página, a gente tem na 11ª colocação o Guarani, que perdeu em casa, com 15 pontos, o Sampaio Correia com 12, o Ituano com 10, o Londrina com 10, a Ponte Preta com 10, olha lá, 10 jogos e apenas 2 vitórias a Ponte Preta, na 15ª colocação. Depois a Chapecoense com 9, o CRB abrindo a zona do rebaixamento com 8, seguido por Avaí com 8, Tombense 6 e o ABC com 4 pontos ganhos. Essa é a tabela da Série B, que está pegando fogo, e na semana aí já tem mais jogos da Série B, e nós vamos falar aí no decorrer da semana desses jogos e no próximo programa para vocês também, tá? E só lembrando aqui, aproveitar para também já informar vocês que eu vou falar agora e no final do programa também eu reforço, mas na quinta-feira agora, que é feriado, né? A quinta-feira agora é feriado, nós não teremos o programa Voz das Arquibancadas. Então o programa Voz das Arquibancadas volta só na próxima segunda-feira, porque nessa quinta-feira especificamente, feriado, não teremos o programa, tá bom? Então a gente vai dar sequência aí no programa e no final dele eu volto também trazer essa informação para vocês. E agora a gente vai falar da Série A, vamos também para os jogos da Série A e depois a gente vai mostrar a classificação para vocês. Série A que teve os jogos do sábado e do domingo. Acompanhe os resultados aí na tela, o Eric vai colocar para a gente. Diretor, coloca pra gente o resultado dos jogos. Obrigado, Eric. Tá aí, ó, na tela. Começando lá no sábado, dia 3 de junho, Fortaleza 0, Bahia 0, um jogo bem fraco. Jogo fraco, 0-0, foi mais que merecido aí. Então, um jogo muito apático aí. O Fortaleza que vem fazendo uma boa campanha e líder na Copa Sul-Americana, empatou com o Bahia 0-0. O Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro, né, por 1-0. E até um resultado normal, né, se você for comparar elenco. Por mais que seja um clássico, mas elenco entre elenco, o Atlético tem um elenco muito superior e acabou vencendo ali o Cruzeiro por 1-0. E aí tivemos, aí o cavalo paraguaio perdeu, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0. Botafogo que ainda é o líder do Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras venceu, já encostou e é questão de tempo para esse cavalo paraguaio perder a liderança. Depois tivemos... América Mineiro 2, Corinthians 0, Corinthians voltando a ser o que era o Corinthians de algumas partidas atrás. É um time, cara, que olha, eu vou falar pra você, quando a torcida enche o peito e fala agora vai, não vai. Aí usaram a desculpa do cansaço, do cansaço físico-mental, da Libertadores quarta-feira. Vamos ver como vai ser esse jogo na quarta-feira contra o Del Valle, né? Mas a verdade já vou falar, antes de começar a falar do Corinthians, já vou dar minha opinião. Não dá para perder para o América Mineiro, que tem um bom time. Eu sempre falo que o América Mineiro tem um bom time, mas não dá para perder para o América Mineiro na zona do rebaixamento, depois de um grande jogo que você faz contra o Atlético, uma postura tão fraca desse time. E aí perde de 2-0 e ressuscita o América e tá lá, pertinho da zona do rebaixamento, que dependendo do jogo de hoje, porque o Vasco hoje joga com o Flamengo, embora acredito que o Flamengo vá vencer o jogo, mas se o Vasco vencer hoje o jogo, o Corinthians entra novamente na zona do rebaixamento, para vocês verem a situação do Corinthians no Brasileiro, mas assunto para daqui a pouquinho, tá? E aí tivemos lá depois Santos 1, Internacional 1, Santos acaba empatando o jogo em casa, sob protesto da sua torcida. Depois, no bloco do Santos, nós vamos mostrar aí a torcida do Santos fazendo o protesto, indignada com a atuação da equipe, mas aí de verdade, né, torcedor santista quer o quê? Um Santos que não tem um grande elenco, que não tem dinheiro para fazer contratações. O Odair Hellmann acaba ainda até conseguindo levar essa equipe de uma forma até heróica, porque era para o Santos estar brigando lá na zona do rebaixamento e o Santos não está, e a torcida do Santos está protestando. Então protesta contra a diretoria, protesta mesmo contra a falta de dinheiro para contratações, mas chamar o time de ser vergonha, vagabundo, como vocês chamaram, os jogadores do que o Santos tem é isso, cara, não dá para você tirar mais desses jogadores. Até o Lucas Lima ressuscitou e voltou a jogar bola no Santos, mas não dá para tirar muito mais do que isso. Então a torcida do Santos aí chateada, protestou e a gente vai mostrar isso aí mais pra frente, tá? Porque aí no domingo nós já tivemos lá Fluminense 2, Bragantino 1, Grêmio 2, São Paulo 1, tá? O São Paulo que
perdeu para o Sport, perdeu para o Grêmio e só tem o Palmeiras na próxima rodada. Lembra quando eu falei que o Dorival Júnior não era esse Guardiola todo que muitos aí colocaram? Você está pegando o pé de São Paulo? Não, porque eu sempre achei o Dorival Júnior um técnico comum. E o Dorival foi exatamente isso na outra passagem de São Paulo. Começou super bem, quando começou a perder, destrambelhou a perder, tanto que depois foi mandado embora. Então será que mais uma vez o Dorival vai repetir a primeira passagem? Porque para mim ele é um técnico comum e não vejo o São Paulo brigando por nada, nem na Copa do Brasil, nem no Brasileiro. E a Sul-Americana, dependendo, pode ser como for, mas dependendo do adversário também não vejo o São Paulo com esse elenco para conquistar título. Mas a princípio ainda vem fazendo uma boa campanha aí, vamos ver até onde essa equipe de São Paulo chega. E aí depois tivemos ali o Palmeiras, 3-1, chovendo molhado, né? Teve um jogo aí que era garantido o Palmeiras ganhar esse contra o Curitiba, né? Palmeiras 3, Curitiba 1, Palmeiras não deu sopa pro azar, despachou o Curitiba e colou lá na tabela, na liderança ali, na segunda colocação atrás do Botafogo. E ali o Goiás, né, que foi a maior decepção aí, perdeu em casa pro Cuiabá, o Goiás que fez até uma boa partida contra o próprio São Paulo, e aí o Goiás jogando em casa perde para o Cuiabá que estava lá embaixo e deu um salto na tabela. Vamos acompanhar já a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês aí, para a gente já poder entrar no tema Corinthians. A classificação do Campeonato Brasileiro. Coloca pra gente, Eric, por gentileza, aí a classificação do Campeonato Brasileiro, por favor. Tá aí os jogos. O Eric vai colocar ali, daqui a pouquinho aparece aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro que vem pegando fogo, né? O Campeonato Brasileiro aí dando tá certo, é o começo do campeonato ainda, mas não dá para muitas equipes esperarem, né, o segundo turno para tentar reagir no Campeonato Brasileiro, né? Então o Corinthians precisa acordar, porque senão depois fica muito tarde. A gente já viu muitos clubes passando sufoco aí, né? Deixando para tentar brigar no segundo turno, e no segundo turno todo mundo cresce, e aí quando essas equipes crescem, quem está lá embaixo para subir depois, meu irmão, é complicado. Tá aí a classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo líder com 21 pontos, o Botafogo, o cavalo paraguaio, que eu sempre chamo, com 9 jogos e 7 vitórias, seguido do Palmeiras, que já foi a 19, tá? Então é questão de tempo aí o Palmeiras assumir a liderança, e o Palmeiras que é o franco candidato ao título brasileiro, na minha opinião. Palmeiras com 19 pontos em segundo, seguido do Atlético Mineiro com 17. Atlético começou mal, lembra? Campeonato Brasileiro, meio estável, Atlético começou a crescer, já está ali na terceira colocação com 17 pontos. Seguido do Grêmio, que venceu o São Paulo e foi a 17, entrou no G4. Depois o Fluminense na quinta com 16. O Atlético Paranaense na sexta colocação com 15 pontos. Seguido do São Paulo, que tem 15 pontos também na sétima. O Fortaleza com 14 pontos na oitava, o Flamengo com 13, muito provavelmente o Flamengo deva ganhar o seu jogo hoje, pode ir a 16 e tomar ali a posição do Fluminense. O Cruzeiro na décima com 13 pontos, e aí virando a página, na 11ª, o Bragantino com 13 pontos, com 9 jogos e 3 vitórias. O Santos, que a torcida fez o protesto, com 12 pontos ganho, 9 jogos e 3 vitórias, o Santos está melhor que o Corinthians, cara, e a torcida do Santos está brava. Internacional com 11 pontos e 9 jogos e 3 vitórias também, seguido ali do Cuiabá na 14ª com 11, né? O Cuiabá acabou que deu esse salto aí e chegou ali na 14ª com 11 pontos ganhos. Depois o Bahia na 15ª com 8, o Corinthians, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 8 pontos, 9 jogos e apenas 2 vitórias, é o 16º. Depois vem, na 17ª, abrindo a zona do rebaixamento, o Goiás com 7 pontos. O América Mineiro, que respirou e chegou aos mesmos 7 pontos do Goiás, perdendo apenas no critério de desempate ali, por saldo de gols. E o Vasco, que joga hoje com o Flamengo. Suponhamos que o Vasco vence essa partida, o Vasco vai a 9 e coloca o Corinthians na zona do rebaixamento. E aí o Coritiba, que não venceu ninguém. O Coritiba consegue ser pior que o ABC na Série B, que é o Lanterna. O ABC é o Lanterna na Série B, teve uma vitória. O Coritiba até aqui são 9 jogos e nenhuma vitória. 9 jogos com 3 empates e 6 derrotas.
E eu falei, lembra, lá no comecinho, nas primeiras rodadas, falei que o Curitiba já era o primeiro time que foi rebaixado. Para mim, o Curitiba já caiu faz tempo. Então, esses foram os jogos, a classificação da Série A para vocês acompanharem. E agora, o nosso primeiro tema é o Corinthians, né? Corinthians justamente que perdeu aí para o América Mineiro de 2-0, não fez uma boa partida. Corinthians que apresentou um futebol muito ruim, tá? Muito fraco esse futebol do Corinthians e mostra para o torcedor corintiano que ele tem realmente que ficar preocupado, porque um time que joga num alto nível como jogou contra o Atlético Mineiro, mesmo poupando, e olha que não poupou tudo isso não, tá? Roger Guedes esteve em campo, Yuri Alberto esteve em campo, o Cássio esteve em campo, o único que não jogou foi o Gil, porque estava suspenso, entrou o Caetano. Renato Augusto depois entrou no decorrer do segundo tempo, e o Fábio Santos que substituiu o Matheus Bidu, que sentiu uma fisgada ali, foi poupado. De resto era o Corinthians. Aí usaram a justificativa, mas o time tá cansado, o Renato Augusto até falou sobre isso depois da partida, o time cansou psicologicamente, fisicamente, usaram o cansaço como desculpa. Vamos ver quarta-feira qual é a postura dessa equipe, porque o jogo mais importante para o Corinthians no ano é quarta-feira agora contra o Del Valle fora de casa. Que aí vamos ver qual que vai ser a desculpa, vai ser a altitude se perder, porque é difícil jogar aqui, então eu quero ver se essa equipe vai competir igual competiu contra o Atlético Mineiro, que foi o melhor jogo do Corinthians na temporada, contra o Atlético Mineiro, uma equipe que vinha apresentando um futebol péssimo, ridículo, tá? Jogou muito contra o Atlético, deu uma sobrevida e uma esperança para o torcedor, até eu cheguei aqui feliz pra caramba, com sorrisão, falando da vitória do Corinthians, só que infelizmente essa equipe não conseguiu engatar uma segunda para crescer de vez. E aí o Corinthians vai, perde para o América Mineiro, perde pênalti, 12 minutos de acréscimo, se o Fábio Santos tivesse feito o gol de pênalti, poderia ter sediado o jogo, mas deu tudo errado, o Corinthians perdeu, está lá embaixo na classificação, e a gente vai acompanhar agora os melhores momentos do jogo do Corinthians e depois a gente vai colocar na sequência o Renato Augusto falando. E aí a gente vai voltar aqui para a gente fazer mais uma análise e depois a gente vai colocar o Alessandro falando e o Luxemburgo, tá? Para vocês entenderem aí o que está acontecendo no Corinthians. Então acompanhe aí os melhores momentos de América Mineiro 2, Corinthians 0. Tá aí o Corinthians, a primeira tentativa ali foi a única. Com quem? Com o Roger Guedes, né? Que cruzamento ali, o Roger Guedes cabeceou no travessão e foi só, meu irmão. O Corinthians não criou praticamente quase mais nada. E aí o América Mineiro começou a ir para cima, né? Então o América Mineiro foi e tentou aí na primeira com o jogador ali e o Cássio acabou tirando, né? Mas vocês podem reparar que é só o América que vai conduzir as ações. Não foi uma partidaça, humilhou o Corinthians, nada disso. Mas o América acabou tendo as melhores oportunidades, né? Então vocês acompanharam ali duas do América e aí o Corinthians no finalzinho do primeiro tempo tentando com mais uma investida, né? Mas foi muito pouco, vocês podem reparar que já era mais de 42 minutos ali quando o Corinthians tentou e olha o que o Corinthians tentou, cara. E aí já no segundo tempo aí, ó, já é segundo tempo, para vocês verem que não teve nem tantas oportunidades assim, tá? E aí o América tenta mais uma ali que o Cássio faz a defesa. E depois aí, ó, nesse chutão aí pra frente aí, o América meio que arma, né, um contra-ataque ali. E aos 23 minutos, né, o América armou esse contra-ataque, foi pra cima do Corinthians. E aí vai ser o lance, né, do pênalti que eles reclamaram ali, né. O América Mineiro reclama que a bola bateu na mão do jogador do Corinthians ali no Caetano, né. E aí o juiz vai marcar o pênalti, né? O Caetano com o braço aberto, também falta experiência para o jogador, né? Dentro da área, meu amigão, a bola, o braço para trás. E aí o Caetano, que teve infelicidade no pênalti e no segundo gol do América, que desviou nele. E aí o América vai fazer o primeiro gol com o Danilo Avelar, ex-Corinthians, que não jogou nada no Corinthians, mas contra o Corinthians acabou fazendo o gol. A lei do ex, né? Cara, como é impressionante essa lei do ex, né? Vira e mexe todos os jogadores que enfrentam suas ex-equipes aí, você colocar 10 jogos com 10 jogadores que estão enfrentando suas ex-equipes, é capaz de 6 ou 7 aí marcarem gols, né? Então é impressionante a lei do ex sempre funcionando. E aí o Corinthians tentando em mais uma investida ali já com o Murilo aos 35 do segundo tempo.
e depois ali aos 41 o América vai para cima do Corinthians, numa bela jogada, a bola bate no Caetano, desvia e mata o Cássio, né? E ali o América praticamente deu os números finais, né? Bateu, desviou no Caetano e foi pro gol. E ali nos 42 o lance do Pedrinho, né? Belo jogador que deveria ter entrado lá no Argentina contra o Argentino Júnior, Vanderlei não pôs, e ali sofreu o pênalti. Aos 43, e o Daronco deu 12 de acréscimo. Então se o Fábio Santos tivesse feito esse pênalti, que aí ele vai chutar na lua, né, que se eu não me engano, desde quando o Fábio Santos voltou, ou desde quando ele estreou com a camisa do Corinthians, ele só perdeu 3 pênaltis até agora. Esse foi o terceiro. Mandou para muito longe, bateu muito mal, e ali poderia ter dado uma sobrevida ao Corinthians, e nesses 12 minutos o Corinthians poderia ter crescido para tentar, quem sabe, buscar um empate. Mas não saiu o gol, e ali o Corinthians numa última tentativa ali, já aos 50 minutos já do segundo tempo, o goleiro do América fazendo uma grande defesa. Corinthians perde, está lá embaixo na tabela, e agora o foco é Libertadores da América. E depois da partida o Renato Augusto falou sobre esse desgaste, o cansaço. Vamos acompanhar aí o que o Renato Augusto falou após a partida. Por que, na sua opinião? O Atlético é um time que joga e o América é um time que se defende. Então é totalmente diferente o jogo, outra história, outro jogo. O jogo estava equilibrado até o pênalti, faz parte do jogo, um lance delicado. E aí ele se fecha ainda mais e você tem que sair cada vez mais. Então você não se arrisca demais também e acabamos tomando o segundo gol. Enfim, foi um jogo muito diferente. Claro que a equipe um pouco cansada também de um desgaste físico e mental do último jogo. Mas a gente tem uma sequência agora já Libertadores. Saber desligar a chave do brasileiro e ligar da Libertadores para a gente tentar a classificação na quarta-feira. Tá aí, né, o Renato Augusto falando a diferença entre o Atlético Mineiro e o América Mineiro. Ele usa as palavras, né? O Atlético joga e o América se defende. Cara, na condição do América, o América ia sair se expondo para cima do Corinthians e o Corinthians também não agrediu tanto o América assim, para que o América também pudesse sair lá de trás. O América fez um jogo tranquilo. É uma das poucas partes que eu discordo aí do Renato Augusto, que depois aí lá no final ele fala, né, do cansaço físico, mental, e aí usando essa justificativa para apresentar um futebol tão baixo. Renato Augusto que está voltando agora de lesão, jogador super importante aí para o Corinthians. O Corinthians sente muito a falta do Renato Augusto, mas o Renato Augusto aí está entrando no ritmo ainda, né? E a hora que o Renato Augusto voltar bem, é óbvio que essa equipe vai ter uma qualidade diferente, mas não dá, e eu sempre falo aqui, não dá para ficar dependendo só do Renato Augusto. O Corinthians precisa criar, o Corinthians precisa ter alternativas para fazer essa equipe jogar um pouco mais de bola, porque por mais que tivesse cansado, por mais que tivesse esgotado, não dá para perder para o América da forma que perdeu e muito menos não ser competitivo, não agredir o adversário. O Corinthians teve pouquíssima chance no jogo, vocês viram ali uma bola do Roger Guedes no travessão e mais nada. E depois lá nos 50 minutos, numa jogada individual do Pedrinho, o Pedrinho quase fez o gol. Então o Corinthians criou muito pouco, para usar só a justificativa do cansaço físico, emocional, desgaste, aí vamos ver na quarta-feira. Eu espero, de verdade, que o Corinthians jogue um futebol muito parecido com o que jogou com o Atlético Mineiro, porque vai precisar desse futebol para poder se classificar na Libertadores da América, e que caso a classificação não aconteça, que não venham colocar a culpa na altitude, tá? Segunda-feira eu tô falando isso. O jogo é quarta agora. Na segunda-feira eu estou falando, se porventura não conseguir a classificação, não venham colocar a culpa na altitude, tá? Porque aí é mostrar para o torcedor corintiano e ficar fantasiando na cabeça dele que as coisas estão acontecendo, mas que é por detalhes que o time não está indo. E o futebol do Corinthians é medíocre até esse começo de temporada. Começo não, né? Se é que dá para chamar de começo. Já estamos aí praticamente na metade do ano, né? Entramos na metade do ano no mês de junho. Então, não vem com esse papo de querer iludir o torcedor do Corinthians. Vocês vão precisar jogar bola. O Renato Augusto tem que ser titular na quarta-feira, tem que colocar o Renato para jogar. O Vanderlei tem que escalar o melhor que ele tem e os caras darem a vida lá.
tá? Darem a vida para conseguir essa classificação, para respirar. Se ganhar do Del Valle lá, pode entrar até com... Não dá para dizer que para entrar com os reservas no jogo seguinte, porque o time está numa situação tão complicada no Campeonato Brasileiro que essa equipe vai precisar reagir. Então vai ter que buscar força, tirar força de onde não tem para poder se sobressair, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Eu, como corintiano, acredito na quarta-feira que o Corinthians consiga vencer o Del Valle lá. 1-0 tá ótimo, goleada, 1-0. Nem precisa muito, 1-0 lá tá ótimo. Acredito como corintiano, tá? Como torcedor corintiano, acredito. Mas, analisando o futebol do Corinthians, o desempenho desses jogadores, o nível de futebol apresentado, tá complicado. Tá difícil acreditar que essa equipe vá conseguir se classificar, mas vamos acreditar sempre, o Corinthians é isso, muitas vezes mostrou que é superação, em determinados momentos o Corinthians superou, venceu jogos que ninguém acreditava, contra o próprio Atlético Mineiro, vencemos um jogo que ninguém acreditava, então o Corinthians é superação, e se o Corinthians venceu o Del Valle lá, o Corinthians vem para fazer 5-6 aqui no Liverpool e garantir a classificação na Libertadores. Vamos acompanhar o primeiro Vanderlei Luxemburgo, a entrevista coletiva do Luxemburgo, e aí depois a gente vai colocar o Alessandro para falar que teve polêmica aí, hein? O Alessandro chamou o Júnior Moraes de covarde e mentiroso. E antes de ouvir o Alessandro, aí eu vou já deixar você, torcedor, em casa pensando. O Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, chamou o Júnior Moraes de covarde e mentiroso. E o que será que a torcida do Corinthians pensa da diretoria, do seu Alessandro e de todo mundo? Você chamou o Júnior Moraes de covarde porque ele foi reivindicar um direito que até o momento ele está certo? Se ele é covarde e mentiroso, vocês são o quê? Mas é assunto para daqui a pouquinho e eu vou falar sobre isso. Vamos acompanhar o que o Vanderlei Luxemburgo falou após a derrota do Corinthians para o América. Esse jogo, então tinha que economizar o Renato, já pensando em quarta-feira e também evitar também que uma sobrecarga pudesse dar uma lesão, trazer uma lesão para ele. Tudo isso tem que pensar, né? Então, assim, eu acho que o jogo foi um jogo ruim. As duas equipes sairia um gol de pênalti para nós, ou falta para eles, como aconteceu o pênalti para eles, aí saiu na vantagem. Depois acharam o segundo gol ali, na hora que eu fiz as trocas. Mas acho que agora contra o Del Valle, né? Nós temos um dia para descansar, vou dar uma folga para eles ficarem um pouco com a família, final de semana, né? Porque a gente está ficando muito tempo concentrado. E projetar o jogo seguinte como um jogo importante da Libertadores, né? Eu procurei manter a equipe para dar mais sequência, mais dar conhecimento, mantive os 3 zagueiros, porque foi uma coisa que aconteceu boa, para dar segurança, né? Para poder liberar alguns jogadores para o jogo. Vamos saber que hoje, a gente tem muito tempo de janela, né? Eu sabia que hoje nós teríamos uma queda. É normal. Você vem de porrada, aí você consegue dar uma crescida e faz um grande jogo, em que consegue uma vaga que ninguém acreditava, o emocional vai lá em cima e depois dá uma... Então eu sabia que era isso e eu tentei administrar, tentei jogar o pessoal para cima, né, para se motivar bem para o jogo, eles entraram motivados, mas a parte, nem a parte física, a parte mental, né, da necessidade de buscar o resultado contra o Atlético, ela prevaleceu, né? Então tive um desgaste mental muito forte, né? Concentração absoluta. Então é normal que hoje tivesse uma queda, mas infelizmente o pênalti saiu contra nós e aí acho que foi a decisão ali do jogo. Não tem que culpar igual o árbitro, faz parte. Hoje em dia qualquer coisa que quebra a mão é pênalti. Então não tem que dizer que o árbitro foi culpado, não tem culpado. Luxemburgo, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. O Corinthians teve 62% de posse de bola depois de algumas partidas, né, que jogou de uma forma mais reativa. Você tem uma análise da dificuldade do Corinthians em finalizar, em criar oportunidades? Foram só 2 finalizações no gol. Cara, assim, legal, né? É muito difícil porque vocês querem analisar como proativo que o time vai ganhar o jogo. Aí tem provado o contrário. Você fica com 32%, 35% e vai lá e faz 2 gols e ganha o jogo, né? Então, essa coisa de proativo e reativo, cara, até porque eu entendo, né, essa coisa de futebol, né? Futebol é vertical. Você tem uma baliza aqui e outra aqui. Eu nunca vi baliza do lado aqui.
A bola tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que ir para lá, tem que ir para cá. Não, ela tem que ir para lá, tem que ir para cá, mas tem hora que você tem que ser vertical, cara. Então essa coisa é muito, né, proativo, reativo, vai ganhar, vai dizer que vai. Quantas vezes, né, eu lembro de uma passagem, né, entre essa relação de proativo, reativo, né, com o Barcelona. Cara, de verdade. Esse final da entrevista do Luxemburgo, aí o Luxemburgo ele sempre sai, né? Proativo, reativo, baliza, tal. Ô, Luxemburgo, responde, seja simples, responde a pergunta do repórter, sabe? Realmente, o repórter fez uma pergunta coerente. O Corinthians teve 62% de bola que não se transformou em domínio, muito menos em chances criadas no gol. E aí você vem, porque é proativo e não sei o quê, e baliza, não sei o quê. Ô, Luxemburgo, eu gosto de você pra caramba, mas às vezes você, nas coletivas, você sempre tá, sabe, se esquivando, driblando. Fala, ó, cara, a gente teve 62% mesmo de bola, realmente a equipe não agrediu, esperava que a equipe tivesse tido uma consistência maior para poder finalizar, não aconteceu, mas vamos trabalhar para melhorar isso. Pronto, cara, pronto, não precisa ficar, porque ninguém entende nada, Luxemburgo, ninguém entende nada. Ali quando você fala no final da sua coletiva, e eu que gosto muito de você, gosto muito, mas já reparei que nas coletivas você tá sempre assim, ó, se esquivando, driblando as perguntas. Então, seja mais natural, mais básico, Luxemburgo, entendeu? Não precisa criar toda essa explicação aí, colocar essas metáforas aí, que nem você fala. Cara, vai no natural, português claro, ó, isso. Esperava um pouco mais da equipe, poder ofensivo e tal, e tá tudo certo. Entendeu? E aí vamos ver agora na quarta-feira, né, Luxemburgo, como você vai colocar essa equipe, como você vai mexer com o emocional desses jogadores. Você que nas suas palestras você é sensacional. Luxemburgo, teve até um vídeo dele aí do último jogo aí, dele falando, motivacional dele. Luxemburgo, você é muito bom, cara, você é monstro, você é o Luxa, você entendeu? Gosto demais do seu trabalho e acompanho e sempre falo isso nos meus programas, o quanto eu sou fã do seu trabalho e o quanto pedi a sua contratação no Corinthians, tá? Antes mesmo de um monte de técnico vir aí, eu sempre pedia o Luxemburgo no Corinthians. E agora que você veio, Luxemburgo, dá sequência, faz essa equipe jogar. Acredito que depois de julho, com as contratações vindo, você vai ter um diferencial, né? Principalmente se o Rojas vir, que é um paraguaio que joga muita bola. O Corinthians vai fazer um grande investimento, praticamente está certo aí. O cara quer jogar no Corinthians também, o Rojas. Então o Corinthians aí tem grandes possibilidades. Se vier o Cuejar, como estão colocando também, sensacional, né? Sensacional, que aí fala, mas são só dois jogadores que já mudam completamente a cara dessa equipe. Então, Luxemburgo, faz seu trabalho, vai para dentro quarta-feira, motiva esses caras da melhor forma que você sabe, para que o Corinthians possa sair classificado, ou pelo menos com esperança de classificação no último jogo aqui contra até esqueci o último adversário do Corinthians aí, o Liverpool, perdão, o Liverpool do Uruguai, tá? Para que a gente possa sair classificado. Mas vamos ver aí quarta-feira o que promete esse jogaço aí entre Independente Del Valle e Corinthians. Agora vamos acompanhar o Alessandro, que foi perguntado sobre Christian Barleta, foi perguntado sobre o Júnior Moraes, foi perguntado sobre contratações no Corinthians. Olha o que o Alessandro falou referente ao jogador Júnior Moraes. Acompanhe a coletiva do Alessandro. E sobre a questão de Rojas, Matias Rojas, tem alguma informação, alguma situação ao torcedor? O Matias, na verdade, é o seguinte, a gente fez um primeiro contato com a staff do atleta, através do Alejandro, que é o agente do atleta, então a gente abriu negociações com o atleta e ela está em percurso. Alessandro, o que você pode falar sobre Júnior Moraes, né? Surgiu a notícia que ele teria entrado na justiça contra o Corinthians. Cara, sobre esse atleta, eu preciso ser muito franco com vocês. Eu preciso pedir desculpas para o torcedor corintiano por uma contratação tão infeliz que fizemos, né? Vestir a camisa do Corinthians, você precisa de alguns pré-requisitos, de algumas virtudes, você precisa ter coragem, você precisa ter personalidade, e este, que eu prefiro nem sequer mencionar o nome, ele foi covarde e principalmente mentiroso. Em nenhum momento ele deu indício de que poderia, de repente, tomar esse caminho? Eu vou me privar simplesmente nessa frase que eu falei, porque eu não quero estender, cara. Eu resumi bem o que é o atleta. Eu lamento que o torcedor corintiano tenha visto ele vestir a camisa do Corinthians, infelizmente lamento muito,
mas é o que eu disse para você, teve um comportamento que eu acabei de descrever para vocês, ponto final, a gente cuida daquilo que tem essência com a nossa instituição. São os atletas que vão vestir a camisa e vão honrar as cores e tudo que o nosso clube representa, que é força, que é humildade, que é garra, né? Então, infelizmente, ponto final sobre esse assunto, é um assunto que é sim ainda sendo tratado pelo futebol /jurídico, mas não vamos estender falando mais isso. Professor, a gente está falando de possíveis chegadas, estamos falando da questão que fica, né, o jogador, mas e a questão de propostas que chegou, se chegou alguma proposta pelo zagueiro Murilo, se isso é uma verdade e como está sendo tratado isso no clube? Não recebemos. Não recebemos nenhuma proposta oficial por nenhum atleta. Acredito até que nas próximas semanas, em razão da abertura da janela no dia 1º de julho, algumas consultas possam ocorrer ou quem sabe até alguma proposta oficial. Mas até o momento não chegou nada para o clube. Alessandro. Tá aí o Alessandro falando, né, sobre, ele falou do Barleta, ele falou do Rojas, falou agora no final ali se teve proposta pelo Murilo, e aí o Alessandro fala uma coisa assim, a gente tem que pedir desculpa para a torcida do Corinthians pelo Júnior Moraes ter vestido a camisa do Corinthians, pedir desculpa por um dia esse jogador ter vestido a camisa do Corinthians. Sabe o que você tinha que fazer, Alessandro? Você tinha que vir pedir desculpa para a torcida do Corinthians pela incompetência de vocês, pela péssima gestão que vocês fazem no Corinthians. Você que foi um grande jogador, viu, Alessandro? Como jogador, campeão mundial, tem meu respeito. Gostava demais de ver o Alessandro com a camisa do Corinthians, jogou muita bola. Mas como gerente de futebol, não só você, mas como o seu Duílio, como o seu Roberto de Andrade, que foi mandado embora, mas não foi, porque está sempre lá, participa das reuniões e tudo mais, então não sei de que forma que é mandado embora. Você manda embora a pessoa, mas ela continua lá. Então, assim, é uma bagunça. Vocês deveriam pedir desculpa para a torcida do Corinthians pela bagunça que vocês causam no Corinthians, por essa péssima gestão do seu Duílio Monteiro Alves. É isso que vocês deveriam pedir desculpa. E aí você veio chamar o Júnior Moraes de covarde, de mentiroso. Então mostra que o Júnior Moraes não está indo treinar, mostra que o Júnior Moraes está chegando atrasado nos treinos, que ele está faltando, que ele não está se comprometendo, porque daí eu não estou defendendo o Júnior Moraes como jogador não, tá? Você, torcedor corintiano que está aí nos acompanhando, não estou defendendo o Júnior Moraes não, péssimo jogador, jogador de nível medíocre para jogar no Corinthians, jamais deveria ter vindo. Só que daí, você comparar, você criticar o jogador por ele não representar a camisa do Corinthians é uma coisa. Agora você chamar o cara de covarde e mentiroso porque o cara foi cobrar os direitos dele na justiça, o Corinthians estava aí, está devendo direito de imagem para uma série de jogadores. Tá? A gente falou até nos programas anteriores aí, a gente mostrou a lista do tanto de jogadores que o Corinthians deve para o Cássio, para o Renato Augusto, para o Fagner, para o Gil, para o Balbuena. O Corinthians está devendo aí para uma série de jogadores direito de imagem. E o Júnior Moraes foi cobrar isso, meu irmão. Ele foi cobrar direito de imagem, ele foi cobrar, se eu não me engano, 3,5 milhões aí que ele está cobrando na justiça para tentar rescindir o contrato, ele nem ganhou. Você entendeu? Só que aí você vem chamar o cara de covarde e mentiroso, então mostra que vocês não estão devendo para o Júnior Moraes. É simples, chega para a torcida do Corinthians e fala, ó, o Júnior Moraes entrou na justiça aí contra o Corinthians e veio cobrar os direitos dele. Tá reivindicando aí 3 milhões, tá reivindicando isso, é mentira, ó, tá tudo aqui, ó, tá pago, ó, tá pago. Tá aqui, ó, torcida do Corinthians, tá pago. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem? Aí você vem chamar o cara de covarde e mentiroso? Mentirosos são vocês. Mentirosos são vocês com a torcida do Corinthians. Tá? Se tem alguém que mente aí dentro do Corinthians, são vocês, enganando o torcedor corintiano. Essa gestão péssima do Duílio, que é o pior presidente da história do Corinthians. O bobo da corte, o fantoche que tá lá, o pau mandado do seu André Sanches. Tá? É isso que vocês tinham que vir, pedir desculpa ao torcedor corintiano pela péssima administração que fazem dentro do clube. Tá? Então não vem com esse papo aí não. Se você vier a público, Alessandro, e mostrar, falar, ó, o Júnior Moraes está aqui, ó, pelo menos para ele nós não estamos devendo, eu venho aqui e peço desculpa, Alessandro, você estava certo. Você estava certo, mas até o momento e a informação que nós temos
Eu tenho a informação, tá? Consegui um contato e tenho um contato de uma pessoa dentro do... E nem é o Augusto Melo, tá? Antes que o pessoal falar o Augusto Melo, porque todo mundo acha que o Augusto Melo que fala tudo pra mim. Não, tenho contatos no Corinthians, tá? Tenho contatos no Corinthians. Então, liguei para uma pessoa dentro do Corinthians e perguntei, realmente essa entrevista do Alessandro procede? Porque a gente sabe que está devendo direitos de imagens, lá isso é verdade, o Júnior Moraes, e a pessoa falou... O Júnior Moraes entrou na justiça porque não está recebendo também. É um dos que não estão recebendo. Então, aí você tem uma oportunidade então de desmentir também a informação que eu tenho, tá? De que estão devendo sim para o Júnior Moraes e também de chegar para a torcida do Corinthians e falar, tá aqui, ó. Porque para os outros jogadores vocês estão devendo. Tanto que você não veio, seu Alessandro, quando soltamos aí e toda a imprensa aí mostrou o balanço de quanto o Corinthians está devendo para os jogadores, não veio ninguém da diretoria falar, ó, é mentiroso, é covarde, é mentiroso, esse aqui é mentiroso, porque está devendo para um monte de gente. Até para jogador que já parou de jogar, vocês estão devendo, que é o caso do Christian lá, o Elias. Quem não se lembra do Elias, raçudo, camisa 7 Elias, né? E vocês estão devendo, e aí só o Júnior Moraes que é o covarde e mentiroso? Então, se o Júnior Moraes é covarde e mentiroso, vocês são o quê? Essa é a minha pergunta, e fica aí o torcedor corintiano agora entender, ou passe a entender da forma que ele bem quiser. Mas torcedor corintiano, ó, usa a mente para tudo que esses caras falam, você voltar um pouquinho lá atrás e ver que o Júnior Moraes está cobrando é o mesmo que foi divulgado um balanço dos jogadores que o Corinthians deve. E aí ninguém veio chamar o Balbuena de mentiroso, o Cássio de mentiroso, o Fagner de mentiroso, o Gil de mentiroso, mas o Júnior Moraes é mais fácil, né? E volto a repetir, péssimo jogador, não estou defendendo o jogador, porque esse cara nem deveria ter vindo jogar no Corinthians, ele é ridículo, ele é medíocre, é um jogador que nunca deveria ter usado a camisa do Corinthians. Aí eu tenho que pedir desculpa à torcida do Corinthians por ela ter visto o Júnior Moraes vestindo a camisa do Corinthians, e não é só o Júnior Moraes não, uma série de contratações ridículas que vocês fizeram de jogadores que nem deveria ter vindo pro Corinthians. O seu Christian Barleta é outro, que quando eu critiquei, falei, jogar no São Bernardo é uma coisa, eu quero ver com a camisa do Corinthians, teve um monte de gente na internet, lá na rede social, que veio criticar, porque o cara é o melhor de São Bernardo, vocês estão torcendo contra, não sei o quê, não sei o quê. Só que esses mesmos aí que vêm lá criticar, são os mesmos que não aparecem agora para falar, pô, você estava certo. Você estava certo. O cara que eu pedi desculpa aqui foi o Matheus Bidu, que diz que o Matheus Bidu não deveria ter sido contratado pelo Corinthians, e o Matheus Bidu está jogando bem. Começa a apresentar um bom nível de futebol, espero que se mantenha. E pedir desculpa para o Matheus Bidu sim, tá? Porque realmente no começo dele, os poucos jogos que entrou foi péssimo. Tá, mas o Barleta também não teve tanta oportunidade, mas as que teve também não aproveitou, e também não tá mostrando nada, porque se tivesse mostrando, tivesse sendo o leão do treino lá, como ex-jogadores gostam de falar, ou a imprensa fala, né, que tem jogador no treino que é o leão, né, ele destrói e faz 10 gols, no jogo ele não faz um. Então, mas se ele fosse o leão do treino, o Luxemburgo, que é bom pra caramba, meu irmão, já tinha colocado o Barleta nessa equipe. É um jogadorzinho, ó, médio, para não falar fraco, tá? Então vocês falem de outros jogadores, porque falar do Júnior Moraes é fácil, porque a torcida não gosta mesmo do Júnior Moraes, então vai todo mundo te defender, né, Alessandro? Mas vocês têm que falar a verdade da péssima gestão que é essa, que você faz parte da diretoria e junto com o seu Duílio Monteiro Alves e todas essas outras pessoas que aí estão, tá? Então quero ver quarta-feira contra o Del Valle qual vai ser a desculpa. É isso que nós tínhamos para falar do Corinthians, e agora vamos falar do São Paulo, os melhores momentos do jogo do São Paulo aí, que perdeu pro Grêmio 2-1. Acompanha aí os melhores momentos. Tá aí o São Paulo, que fez até um bom primeiro tempo, né? O São Paulo não jogou mal, não. São Paulo saiu na frente aí com esse gol do Caleri, golaço, né? O Caleri deslocou ali o goleiro do Grêmio e fez 1-0 para a equipe do São Paulo. Tá aí mais uma vez aí, ó, o cruzamento, e o gol do Caleri de cabeça ali matou o goleiro do Grêmio, né? Fazendo 1-0. E a lei do ex funcionou de novo, será? Será que funcionou? Quem fez o gol do Grêmio lá foi o Reinaldo, né? Ex-jogador de São Paulo, e mais uma vez
mostrando aquilo que nós falamos agora atrás, né, do Danilo Avelar quando fez o gol lá contra o Corinthians, e o Reinaldo vai fazer também para a equipe do Grêmio, hoje o Reinaldo que está defendendo as cores do Grêmio. E tá aí a defesa do goleiro de São Paulo, que é um bom goleiro, viu? Esse goleiro de São Paulo é um bom goleiro. Depois do Rogério Ceni aí, eu acho que é o melhor goleiro que o São Paulo contratou. Tá aí mais uma grande defesa dele. E aquilo, né, o Grêmio tentou apertar o São Paulo, principalmente depois que tomou o gol. E aí tá aí mais uma tentativa do São Paulo no primeiro tempo, um primeiro tempo com boa movimentação e boas possibilidades de gols, né? Tá aí mais uma defesa do goleiro do Grêmio. Ali, ó, com 22 minutos do primeiro tempo, o jogo já tinha tido várias oportunidades ali e aí o pênalti, né? De gols para ambas as equipes. E ali tá o pênalti, né? Que foi pênalti, sim. O Wilton que apitou, né, o último jogo do Corinthians, acabou ali marcando, foi super bem. E o São Paulo vai sofrer o gol de empate aí. Não sei nem se foi o Reinaldo que bateu. Infelizmente, aqui, ó, eu tô sem hoje o retorno aqui com o pessoal da produção para me informar quem fez o gol. E eu não, de verdade, não sei se foi o Reinaldo. Então peço desculpa aí, perdão para vocês aí, caso não tenha sido o Reinaldo, tá? E aí o Grêmio faz ali, aí sim foi o gol do Reinaldo. Boa, o segundo gol foi do Reinaldo. É isso. Segundo gol do Reinaldo, a lei do ex funcionando. Tá lá o Reinaldo que chutou e ali o goleiro do São Paulo que vem, que eu acabei de elogiar, né? Fazendo bons jogos, boas defesas. Falhou nessa daí, né, goleirão? Por baixo das pernas, o Grêmio virou a partida contra o São Paulo e se manteve nesse placar aí, de 2-1. Ali teve mais uma tentativa e quase mais uma vez a bola passa, hein? Goleiro de São Paulo que foi iria do céu ao inferno, né? Mas não dá para criticar o menino não, porque ele vem pegando muito no gol do São Paulo. Como falei, depois do Rogério Ceni, eu acho que é o melhor goleiro que o São Paulo teve até agora. O Eric é diretor aqui, é o São Paulino. Você concorda, Eric? Que esse é o melhor goleiro de São Paulo? Aí, ó, o Eric tá fazendo aqui o sinal de positivo que ele concorda. Que depois do Rogério Ceni é o melhor goleiro que o São Paulo teve aí, tá aí mais uma defesa dele. E o Eric fazendo aqui para mim, ó, concordando, é o melhor goleiro que o São Paulo teve depois do Rogério, mas ele falhou ali no gol, mas não dá para crucificar. E ele foi o responsável pela classificação do São Paulo contra o Sport, pegando o pênalti lá que garantiu o São Paulo nas quartas de finais. Então esse foi o jogo do São Paulo e agora a gente já vai para os melhores momentos do jogo do Palmeiras. Palmeiras que venceu também, 3-1, sem susto, sem novidade, e depois tem um pedacinho da coletiva do Abel Ferreira aí, que é monstro sagrado, grande Abel Ferreira, que só tenho elogios para falar do Abel, que é o melhor técnico do Brasil, da América do Sul e da história do Palmeiras. Acompanha aí o Palmeiras que venceu 3-1 o Curitiba. Tá aí, ó, o Palmeiras que iniciou, foi para cima. Embora a primeira jogada do Palmeiras foi construída aí praticamente já nos 24 minutos com a primeira defesa do goleiro do Curitiba. Mas sempre foi questão de tempo pro Palmeiras fazer o gol. E aí depois que o Palmeiras fez o primeiro, acabou, né? O Curitiba praticamente se entregou ali com 1-0 e o Palmeiras só administrou, né? E o Palmeiras vem ainda mais uma tentativa aos 29 minutos que foi a jogada do gol, né? O gol do Arthur. Escalei o Arthur no meu cartola lá de capitão, hein? Fui bem, pelo menos com o Arthur eu fui bem. O Palmeiras que me matou, né? Porque eu coloquei alguns jogadores do Palmeiras e o Palmeiras foi tomar o gol do Curitiba no finalzinho, matou meu cartola. Mas tá tudo certo, tá aí mais uma vez o gol do Arthur, tá? O Arthur Piquerez faz o cruzamento ali, o Arthur faz 1-0 pro Palmeiras. E naquele momento ali a classificação do campeonato, né? Colocava o Palmeiras ali de novo na segunda colocação. E aí o Palmeiras continua indo para cima, já aos 33 minutos o Palmeiras faz o segundo gol com o Rony. Rony rústico aí, né? O Rony jogando muita bola. Grande momento com a camisa do Palmeiras, se encontrou o Rony e cada partida o Rony desenvolvendo um grande futebol. Tá ali a primeira chance do Curitiba que o Everton fez uma grande defesa. E aí já no segundo tempo o Palmeiras continuou indo para cima e foi apertando o Curitiba até sair o terceiro gol, né? Então foi um jogo, teoricamente, que o Palmeiras administrou, né? Palmeiras que faz uma grande temporada, um grande ano. Sempre falo, sei que tem corintiano que fala, pô, Edu, você elogia o Palmeiras lá pra caramba. Cara, mas não tem como não elogiar. Não tem como não falar dessa equipe. É chover no molhado. Grande futebol. Você vê que até quando o Abel troca os jogadores, a equipe continua dando resposta. Você entendeu? E aí o Palmeiras faz aí o terceiro gol. Foi o terceiro gol do Palmeiras. Palmeiras que vai jogar contra o São Paulo Clássico e não tem o Gustavo Gomes que tomou o terceiro cartão amarelo. E ali o Palmeiras teve mais uma oportunidade de fazer o
Não, é o terceiro gol, né? Estamos vendo o terceiro gol do Palmeiras. Né, que tivemos um probleminha ali na imagem, é o Rony de novo aí fazendo o terceiro gol do Palmeiras, que praticamente matou o Curitiba. E aí o Palmeiras numa lambança lá, depois vai tomar o gol. Foi uma baita lambança ali e o Palmeiras só tomou o gol porque as suas defesas ali bateu cabeça, porque senão o Curitiba não tinha criado. E eu tinha pontuado melhor no Cartola, mas quis, como diz, olha lá, ó a lambança lá da zaga do Palmeiras. Ah, esse golzinho aí matou meu Cartola, hein, ó. Indecisão ali do Everton ali, com o jogador do Palmeiras, e o Curitiba acabou fazendo o seu golzinho de honra aí, que ferrou, acho que o Cartola de muita gente, porque se teve alguém que joga Cartola aí, quem é cartoleiro, pô, eu duvido que não tenha alguém que não tenha colocado os jogadores do Palmeiras contra o último colocado, que era o Curitiba. Mas, vida que segue, o Abel Ferreira falou, vamos acompanhar um pedacinho da entrevista do Abel Ferreira. Só para eles não ficarem chateados, que eles... Aqui magoei muito, sabe? Que eles sentem-se muito magoei. Qualquer coisinha magoa eles, então vamos... Entendo. Vamos esperar por todo mundo. Agora sim? Abel, boa noite. Esse é um jogo, né, segundo colocado contra o Lanterna, que em boa parte das ligas do mundo é quase protocolar. A chance de uma surpresa é muito pequena. No Brasileirão, costuma haver surpresa em número maior em jogos como esse. Então, eu queria saber como um técnico prepara, do lado do time que é, entre aspas, o favorito, um jogo como esse, especificamente contra o Coritiba. Quais eram os fatores mais importantes para fazer valer o que a tabela diz e como, dentro disso, o Luiz Guilherme surgiu como uma boa opção para começar o jogo de hoje. Obrigado. Olha, a primeira, estes são um tipo de jogos que mete à prova o caráter da nossa equipa, a seriedade. Era um jogo que era fundamental ser sério e jogar simples, porque às vezes há a tendência de facilitar contra equipas no qual o Palmeiras é claramente superior. Mas como disseste muito bem, eu estou convencido, se em vez de estar 3-0 tivesse 2-0, um golo, seja aqui no Allianz Parque ou onde for, 2-0 sofres um golo, dá sempre um aperto emocional aos jogadores. Felizmente fizemos o terceiro, tinha-lhes dito isso ao intervalo, que era fundamental entrarmos do jogo dinâmicos, vir à procura do terceiro, fizemos-lo, mas estava fora de jogo. As imagens felizmente apareceram no ecrã, não houve reset, não houve nada, a gente pôde ver, para não haver dúvidas para ninguém, que assim estamos todos alinhados com isso. A segunda, em relação ao Luís, opção, como te disse, às vezes deixo os jogadores de fora por opção técnica e meto-os também por opção técnica, em função do Veiga, que não pôde jogar neste jogo. O Luís também é canhoto, gosta de jogar também sobre o centro-direita. Tive dúvidas se metia o John ou o Luís. O John gosta mais de jogar sobre centro-esquerda e optei por Luís, por isso, mais nada. Abel, boa noite. Em algumas entrevistas coletivas a gente já falou a respeito de causa de alguns cartões amarelos. Hoje, o Luan, num lance de dividida, não comete a falta, leva o cartão, o Gomes reclama e está fora do clássico contra o São Paulo no próximo domingo. Queria que você falasse a respeito de como que você olha agora internamente para o sistema defensivo do Palmeiras, sem contar com o Murilo no departamento médico, Gomes suspenso e também uma avaliação com relação a garotos que estão retornando do Mundial Sub-20, Giovani e Kevin. Qual o planejamento que você tem para o Giovani, que já é do profissional, e o Kevin? Olha, primeiro, dizer a quem não sabe, o capitão da nossa equipa, você sabe quem é. E sabe qual é uma das funções dele. É conversar com o árbitro. Pelos vistos, não pode conversar com o árbitro. Esse é que é o problema. Esse é que é o quando há os critérios serem diferentes para uns e para outros. É só esse que é o problema. A falta do Luan, não sei, ainda não vi, não sei se é falta ou não. Por a forma como ele protestou, parece-me que não é, mas não sei. Agora, o meu capitão, uma das funções que eu lhe peço é poder falar com o árbitro. Depois do amarelo, sim, ele ficou mais alterado porque levou o amarelo e sabia que não ia ficar de fora do próximo jogo. Mas os árbitros têm que entender que uma das funções do capitão, por isso é que eles são capitães no jogo, é poder falar com o árbitro. Neste jogo levou o amarelo. E a outra era? Acho que... Tá aí o Abel Ferreira, né, falando justamente ali do Gustavo Gomes,
que tomou o terceiro cartão amarelo, e ele falando que é uma função do Gustavo Gomes como capitão da equipe lá falar com árbitros, mas com critérios diferentes. Gustavo Gomes, que é um baita zagueiro, eu acho que para mim aí o melhor zagueiro hoje no futebol brasileiro é o Gustavo Gomes, joga demais, vai ficar fora no clássico contra o São Paulo, um desfalque importante, mas com o elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras vai jogar lá no Morumbi contra o São Paulo de igual para igual e vai ser um grande jogo. E o Abel Ferreira ali, né, pro meu amigo Santinhos, que fica aí criticando o Abel Ferreira lá no grupo lá do Brasileirão, sempre mando um abraço aí pros meninos lá do grupo lá do Brasileirão, que é um dos poucos grupos que eu tô. Tá? Eu não gosto muito desse negócio de grupo aí e tal, mas um dos poucos grupos que eu tô, o Brasileirão lá, o Santinhos estava lá, fala do tapinha lá do Abel no celular. Eu falei, pá, para de criticar o Abel Ferreira, cara. Abel Ferreira que é o melhor técnico aí do futebol brasileiro, o cara ganha tudo. E a questão lá do tapa lá no rapaz, o Abel também depois explicou isso daí, você entendeu? Só que desde quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, eu me lembro que muita gente da imprensa pegava no pé do Abel, falando que ele era arrogante, que ele era isso, teve vários aí, vários, tá? Falando que o Abel Ferreira era arrogante, era isso, aquilo, e demoraram ali, né, para entender que o Abel Ferreira é um monstro de treinador, né? Não sei se pelo cara ser português, ser outra nacionalidade, mas pegaram muito no pé do Abel Ferreira. E aí a gente brincando lá, o Santinhos falando, Santinhos, o Abel Ferreira é monstro, tá? Tem que respeitar o Abel Ferreira. E aproveitando, um abraço a todos vocês do Brasileirão lá, o Santinhos, o Elias, o Weverton, o Paraíba, o Pablo, o Gabriel, todo o Elias, todos vocês aí, um grande abraço para vocês, e eu vou ganhar esse Brasileirão aí, hein? Vamos agora na sequência aí falando do Santos, que também jogou e empatou com o Internacional 1-1, e a gente vai acompanhar os melhores momentos desse jogo aí rapidinho e depois o protesto da torcida. O Eric. Desculpa, não, que eu fiquei sem retorno aqui, o diretor, mas já tá tudo certo aqui. Então tá aí, ó, o Internacional enfrentando a equipe do Santos, 1-0, né, saindo na frente ali, inclusive foi um lance bem polêmico, e aí foi pro VAR, só que aí o jogador do Inter não estava impedido mesmo, que é o Luiz Adriano. Quem não se lembra aí do Luiz Adriano, hein? Luiz Adriano, aí foi pro VAR lá, só que o VAR confirmou o gol, estava sim em posição normal, e o Luiz Adriano acabou aí fazendo 1-0 para o Inter, e depois o Santos foi buscar um empate com o Lucas Lima, de falta. E aí o Santos criando as oportunidades. Mas foi um jogo, aí ó, tá aí ó, batendo a falta ali e fazendo o gol para a equipe do Santos. O Lucas Lima que voltou, né? Voltou jogando bem, né? Quem diria, né? Eu não achava que o Lucas Lima fosse encontrar o futebol dele no Santos, não, depois de tudo que tinha acontecido, da forma que ele saiu e tudo mais. Mas o Lucas Lima aí acabou fazendo o gol para a equipe do Santos. E aí foi o gol de empate. E aí, na sequência, eu vou até pedir para o nosso diretor aqui, o Eric, para ele colocar para a gente. Aí o Inter teve mais uma chance ou outra ali também, o Santos depois também teve uma jogada ou outra, criou, o Internacional fez um primeiro tempo melhor que a equipe do Santos, tá? Ali já 30 minutos já do primeiro tempo, e o Internacional ainda teve aí, ó, vai ter mais uma oportunidade, e depois o Santos também teve uma ou outra, mas aí a gente vai colocar já o protesto da torcida. Deixa só esse lance aí, Eric, que eu acho que é o último lance aí do Santos no primeiro tempo, e já vem com o protesto, foi. E aí já coloca o protesto aí da torcida do Santos, que protestou bastante. Tem que honrar a camisa do Peixão. Joga, vagabundo! Respeita o Santos, o maior time do mundo. Vergonha! 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 Time sem vergonha! Chega de gracinha! Filha da puta, você vai entrar na linha! Aqui na vila não tem jeito de correr e vai morrer! Santa paciência! Chega de paz, eu amo a violência! O seu terror! Jovem, jovem, jovem do Santos! Jovem, jovem, jovem do Santos!
Tá aí a torcida do Santos protestando, né, xingando ali os jogadores, cobrando um futebol melhor dessa equipe do Santos, mas não dá para o Santos ser mais do que o Santos vem fazendo. Eu acredito que o Santos ainda está fazendo até mais do que aquilo que muitos acreditavam, então tem que ter paciência porque o Santos não tem jogadores, não tem elenco e o Santos não vai produzir mais do que vem produzindo. Eu acho que é onde o Santos consegue chegar. O Santos já não caindo, meu irmão, para muitos aí já vai estar de bom tamanho. Então parem de chorar aí porque o Santos não tem muito o que fazer, porque não tem investimento, não tem grana e não tem jogador. Então, esse foi o programa Voz das Arquibancadas dessa segunda-feira. Chegamos ao fim. Mais uma vez, lembrá-los que na quinta-feira agora, no feriado, nós não teremos o programa Voz das Arquibancadas, porque feriado, todo mundo vai descansar um pouquinho. O pessoal da TV, o nosso diretor, o Eric, também aqui, ó, que faz de tudo aí para o nosso programa funcionar da melhor forma possível. É filho de Deus, também vai descansar, né, Eric? Nosso diretor aí vai descansar um pouquinho também, tá até ali, ó, fazendo assim. O Eric sempre faz assim, né? Então é isso aí, ó. Então, desde já, um grande abraço a todos, bom feriado para vocês, que Deus abençoe a semana de todos. E na próxima segunda-feira nos encontraremos aqui às 20 horas com o programa A Voz das Arquibancadas. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.